Boas! Hoje vamos falar sobre Excel e vamos falar sobre funções de pesquisa que devolvem referências de células. Fica por aí? É já a seguir. Olá, bem-vindo a mais um vídeo, eu sou o João Teixeira e hoje vou-te falar então sobre uma técnica específica, não sobre uma função em particular, mas a técnica específica é utilizar a lógica de uma função de pesquisa para devolver uma referência de uma célula, ok? E isto pode ser assim um bocadinho enganador, porque na verdade o que nós vamos ver não é uma referência de uma célula que é devolvida. Como sabes, uma função de pesquisa serve para procurar um valor e devolver um valor correspondente, tradicionalmente, as funções de pesquisa tradicionais. Nós vamos continuar a devolver um valor correspondente, só que esse valor correspondente vai ser dinâmico em função de uma posição. E essa posição é que é dada por uma referência de uma célula. Então vais ver que a técnica é muito simples e que podes utilizá-la em várias circunstâncias. Eu no exemplo de hoje vou-te mostrar duas funções, se calhar duas funções tradicionais, podemos dizer assim. Vou utilizar a função procx porque hoje em dia é muito utilizada e vou utilizar a função índice apenas pelo cenário que já vais ver, em que temos uma tabela que é uma tabela de dupla entrada e, como tal, faz sentido nas tabelas de dupla entrada fazer uma pesquisa bidimensional. E então, numa pesquisa bidimensional, provavelmente a função indicada é a função índice. Então vou-te mostrar também o exemplo que podes utilizar com a função índice. Mas o que é importante é perceberes que a técnica em si, que nós vamos utilizar, que é a técnica de usar uma pesquisa para devolver uma referência de uma célula, o nome é assim um bocadinho esquisito, ou muito comprido, a técnica pode ser usada com várias funções de pesquisa, basta utilizares o raciocínio lógico, ok? Por isso o mais importante hoje é perceber a lógica de quando é que nós podemos aplicar aqui o cenário. Ok, então vamos passar para o ecrã para podermos ver o que é que estamos a falar. Então já estou aqui no nosso ecrã e o ecrã tem aqui um exemplo muito simples, como podes ver é uma tabela, como eu disse é uma tabela de dupla entrada. Quando eu digo tabela de dupla entrada é porque temos um cabeçalho com meses e temos também uma etiqueta ou um cabeçalho, podemos dizer assim, de linhas. O que significa que podemos usar a lógica da função índice. Mas eu vou usar a função procx para o primeiro exemplo, ok? Então, o cenário é simples, na verdade temos uma marca para procurar, mas também temos um mês de início para procurar e temos um mês de fim para procurar. Ou seja, o que estamos a fazer é restringir o intervalo da tabela que estamos a trabalhar. E por isso é que vamos utilizar esta técnica em particular. Quando queres utilizar uma técnica para restringir as colunas ou as linhas, podes utilizar este cenário. Por isso, se pensares a nível de colunas, também podes pensar a nível de linhas, conforme aquilo que for a função que vais utilizar. Ok? Então, e no final vamos ter aqui o total, mas primeiro vais ver que vai ser devolvido um array e por alguma razão os valores devolvidos vão ser vários, que é a razão de termos aqui os meses, como é óbvio. E por essa razão é que vamos depois agregar. Quando agregas, podes agregar pela soma, pela média, por aquilo que quiseres, ok? Então, vamos lá ver. Vamos começar com um exemplo simples, só para enquadrar aqui o cenário. Vamos imaginar que vamos fazer um procx, podia ser um procv, por exemplo, e o procx eu tenho a marca para procurar, e a seguir à marca vamos definir então o intervalo onde procuramos a marca. Ou seja, o tal intervalo, vamos até cá em baixo, a tabela não é muito grande, temos um intervalo que nos dá a matriz de pesquisa. E, obviamente, se eu quisesse devolver para o mês de Abril, basta-me selecionar a matriz de resultado, ok? Então, como estou a usar a função procx, eu preciso dar um intervalo. Imagina que estava a utilizar a função procv. Tinha que dar a coluna número 5 e tinha que selecionar a tabela toda para poder ter a lógica, ok? Por isso, a função em si, como eu disse, não é importante para aquilo que é o cenário hoje. Então, neste caso, temos então para o mês de Abril esta lógica. Significa que isto é uma função normal, estamos a usar a função procx normal, mas se eu quiser tornar o mês de Abril dinâmico e depois o mês de Junho, ou o mês final, também dinâmico, aí já temos que começar a olhar para o ponto de vista de devolver. A parte que estamos a devolver tem que ser localizada também. E aí é que entramos na parte em que vamos utilizar o princípio desta técnica em particular. E esta técnica em particular é basicamente o seguinte, só para teres uma ideia, se eu tiver um intervalo, esta parte do intervalo
pode ser uma função colocada aqui para encontrar esta célula. Ou seja, se nós colocarmos uma função em vez do endereço da célula, nomeadamente uma função de pesquisa, essa função de pesquisa vai devolver um determinado valor. Sim, é esse o objetivo que ela tem, devolve um valor. Ou seja, vai devolver o valor 2466, mas esse valor 2466 é convertido, entre aspas, na referência da célula M8. Então, a técnica é esta. Colocas uma função em vez da referência da célula. E essa função é uma função de pesquisa para encontrar um valor. Mas na segunda parte, ou seja, na segunda parte do endereço da célula, podes voltar a colocar outra função de pesquisa e essa função de pesquisa tem a mesma função. Encontra um valor, 1576, esse valor não é o valor que nós queremos, é apontar para a célula que tem o valor 1576, M14. Por isso, a técnica é esta e é isso que vamos fazer, ok? Muito simples, parece complexo, mas é efetivamente muito simples se perceberes que um intervalo é composto por uma ponta, o início, e o fim. Então o início vai ser mês inicial e mês final. Então, na verdade, o que nós estaremos a fazer é isto. Quando eu selecionar de abril até junho, a função procx pode devolver esse intervalo, ok? Só que eu quero que esta referência de célula seja dinâmica, o F3, e esta referência de célula seja dinâmica, o H54. Pronto, por isso, a técnica é esta. Estamos a converter esta sintaxe naquilo que vai ser uma sintaxe mais dinâmica. E agora é que vem a parte em que tu podes utilizar qualquer função. Eu vou utilizar a função procx outra vez, okay? Porque eu quero obter o primeiro intervalo e o último intervalo, ok? Basicamente é isto. Então, vamos lá. Se eu tenho o meu valor a procurar, Dácia, marca. Se eu tenho o intervalo pesquisa, agora nesta primeira parte, vou fazer outro procx, ok? E este procx vai procurar o quê? Vai procurar abril, no intervalo que nós vamos ter, que é neste intervalo, ok? E o valor a devolver vai ser este intervalo, ok? Tudo até cá em baixo. Então, este procx vai fazer, e repara que eu tenho aqui os dois pontos para fazer a lógica de separar uma referência de células. Então, estamos à procura do mês de abril para devolver depois vários valores que correspondem ao mês de abril. E o mesmo cenário vou fazê-lo agora para a segunda parte. Ou seja, outro procx, por exemplo, e agora procuro o quê? O mês de junho. Nesta matriz, porque sabemos que a função procx pode fazer pesquisas horizontais ou verticais, e mais uma vez devolve este intervalo todo até ao fim. Então, recordando aquilo que foi a nossa expressão inicial, e agora tendo a expressão final, estamos simplesmente a dizer este é o primeiro intervalo, abril, e este é o segundo intervalo, que é junho. Okay? E podes ver que ele tem aqui os valores que não estão ainda todos definidos, mas obviamente depois é só a linha que nos interessa. Ok, então fazemos Enter e temos efetivamente a nossa técnica a funcionar perfeitamente. Okay? Então, se reparares, a lógica é exatamente a mesma. Eu vou pegar na minha expressão e vou colocá-la exatamente igual aqui, mas pela técnica simples, que é desde abril até junho, e estamos a circunscrever o intervalo àquilo que é apenas um conjunto de dados específico, ok? Só que este valor é dinâmico, este valor não é dinâmico. Significa que se eu alterar aqui para agosto, este valor cresce e este valor não cresce. Como tal, o que é que nós vamos fazer? Vamos agregar numa soma ou numa média, como quiseres, para podermos ter então o nosso resultado, ok? Então, este é o princípio, muito simples. Agora, se quisesse usar outra função, vou dar o exemplo com a função índice, por exemplo, porque a função índice é típica para uma pesquisa bidimensional, ok?
Então, no cenário, vou tirar esta parte, ok? Isto foi só para percebermos aqui o raciocínio. Imagina que eu quero então ter aqui outro total, um segundo total, mas este segundo total vamos ter então a função índice. Vamos começar com a função índice, ok? Então, na função índice, como sabes, a lógica é, selecionamos o nosso intervalo todo, ok? O intervalo todo daquilo que nós queremos devolver. Nesse intervalo todo, nós vamos agora detectar a linha que nós pretendemos. E a linha que nós pretendemos, podemos utilizar a função corresponder ou corresponder x. Eu vou utilizar a função corresponder x, é a mais recente e por isso não há razão nenhuma para usar a função corresponder. Então, o valor a procurar é Dacia, ok? E esse valor a procurar, vamos procurá-lo no intervalo que tem as marcas. Não te esqueças que a função índice tem sempre à parte, entre aspas, os valores a procurar. E esta pesquisa é uma pesquisa exata. Ok, então temos a parte da linha que nós pretendemos. Mas depois temos, a seguir, a parte em que procuramos, com o corresponder outra vez, corresponder x, procuramos o mês de abril. E ao procurarmos o mês de abril, vamos procurá-lo no intervalo que nós temos para obter os meses. E mais uma vez, esta pesquisa é exata. Ok? Então, se eu fechar o parênteses, eu obtenho apenas o primeiro mês de abril, como se estivesse a fazer o proc(x) da mesma forma como fiz no primeiro cenário. Okay? Só que a questão agora, e esta provavelmente até pode fazer mais sentido para perceberes a ideia, porque o que eu quero é basicamente isto. Eu quero um intervalo que vai ter estes valores aqui. Agora está até agosto. Por isso o intervalo que eu quero é algo tipo isto. Daqui até aqui. Okay? Este é o intervalo que eu vou obter. A questão é que eu já tenho este valor, 617. Falta-me obter este valor, 633. Este valor, 617, é dado pela função índice. Ok? Então, significa que podes utilizar a função índice para substituir este primeiro valor. Estás a ver a ideia? É isto. Ok? E agora, o que é que nós temos de fazer? Temos de fazer a função índice para devolver o último valor. Então, esta expressão pode até fazer mais sentido na técnica que eu te estou a mostrar, mas é uma expressão muito maior do que o proc(x) e por isso é que eu te dei primeiro o exemplo do proc(x), porque às vezes não precisas fazer uma função muito complexa para chegares ao cenário pretendido, ok? Mas na verdade, a lógica é exatamente a mesma. Eu vou fazê-la aqui por partes, ok? Então, porque eu podia fazer copy-paste agora, podes fazer copy-paste, como é óbvio, mas tenho o índice, e o índice voltamos a ter a nossa referência, repetir o processo, ok? A nossa referência. E agora temos o corresponder x, ok? E o corresponder x agora vai procurar a nossa marca, Dacia, e não tenho nada de particular pela Dacia, está bem? Foi só o primeiro exemplo de marca que estava aqui. Procuramos a marca nas marcas e a pesquisa é exata, ok? Agora, vamos ter o número da coluna. E o número da coluna, a mesma lógica, corresponder x, ok? E o corresponder x agora vai procurar o mês final, ok? Agosto. E o mês final vai ser localizado neste intervalo e a pesquisa é exata. E então temos corresponder, fecha o índice. E acho que está tudo. Ok, como podes ver, obtemos exatamente o mesmo resultado que é aquilo que temos aqui. Então, estamos ou não estamos a usar uma função de pesquisa para devolver uma referência de uma célula? Foi aquilo que eu disse. Então, a função de pesquisa devolve o valor, mas que nesta técnica vai devolver a célula J5, que é o valor 633. E por isso temos efetivamente a técnica aqui colocada, está bem? Por fim, só temos de fazer então a soma, ou a média, como quiseres, para podermos obter os nossos dados. Ok? Então, acho que esta técnica é muito útil, espero que possas utilizá-la em cenários que tu possas ter para resolver situações no Excel. Não te esqueças que há cenários parecidos, a função de deslocamento também pode deslocar um intervalo, a função offset também pode deslocar um intervalo. Aí já tens de ser um bocadinho mais específico, porque tens de dizer quantos meses é que tu queres, entre abril e agosto, quantos meses é que há de diferença, para poderes deslocar. Ou seja, é um cenário semelhante, mas não usas a mesma técnica, ok? E por isso, podes usar sempre este princípio para poderes
obter colunas que se mexem ou linhas que se mexem, mas com linhas que se mexem também podes usar a função filtrar, por exemplo, são vários cenários que podes ter aqui em ideias para os teus cenários, mas pronto, esta é a técnica de utilizar uma função de pesquisa como referência de célula ou para devolver uma referência de célula. Por sua vez vai dar o seu valor, ok? Então, espero que tenhas gostado do vídeo. Se gostaste, não te esqueças de colocar um like. Se ainda não subscreveste o canal, não te esqueças de subscrever, porque és logo o primeiro a receber uma notificação sobre os vídeos que nós vamos tendo para poderes ver. E se achares que pode ser útil para alguém, não te esqueças de partilhar, colocar o like, essas coisas normais, ok? Quanto a nós, vemos em breve então no próximo vídeo. Até lá, fica bem.